Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Para quem não me conhece, o meu nome é Susana Gaudêncio, sou professora aqui na ISAD, no mestrado de Artes Plásticas, e quero agradecer a Susana Pomba, a nossa convidada hoje, por ter aceito estar aqui. Eu vou ler uma pequena nota biográfica para quem não a conhece e para quem não conhece o trabalho dela. Portanto, Susana Pomba é licenciada em Belas Artes pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, curadora, mas também jornalista, crítica e fotógrafa. Coordena a vertente editorial do Teatro Praga, uma companhia de teatro lisboeta, e foi responsável pela edição de vários livros de arte. Na internet é Miss Dove, um blog que iniciou em 2007 e que documenta o contexto das artes visuais em Lisboa, Porto e outras cidades. Desde 2011 é mentora, curadora do projeto Old School, um projeto curatorial mensal apresentado no espaço da Rua das Gaivotas, número 6, que é a sede do já referido Teatro Praga. A Susana vem hoje falar-nos sobre o arquivo Pomba, o seu arquivo, a arte, edição e curadoria. Eu queria só contextualizar um bocadinho esta ideia de arquivo, não é? Ela, não sei se conhecem o blog dela, o Miss Dove, mas ela faz um registro, portanto, desde 2007, de alguns eventos culturais em várias cidades, que são depois arquivados online. E é como uma espécie, e há uma definição metafórica de arquivo que é uma espécie de secreção de um organismo, não é? De alguma maneira é isso que ela faz, é como se fosse um caracol, não é? Uma lesma que vai deixando uma espécie de secreção e que são as várias memórias e que no caso dela são documentos, não é? São documentos, imagens, enfim, ela utiliza vários formatos. E é se calhar sobre este conceito, não é? Que depois passa por todas as suas outras atividades que ela vem hoje falar connosco. E eu passo a minha palavra, passo a palavra à Susana. Eu agradeço também. Sim, isto vai ser uma conversa também, não é? Sim, acho que era mais giro. Agradeço à Susana Gaudêncio o convite, à escola e a vocês por estarem presentes. É engraçada essa tua ideia de caracol, sendo que no meu caso eu acho que guardo imensa coisa ainda na casca para depois poder revelar mais tarde, acho eu. O blog é uma pequena parte da história toda, se calhar, ou do registro que eu faço diário às vezes. Eu queria começar se calhar pelo mesmo contexto que estamos aqui. Isto são umas polaroids que eu encontrei dos meus tempos de faculdade, nas Belas Artes de Lisboa, podia ser aqui também. Isto para, no fundo, demonstrar um bocadinho como é que eu fui parar às várias coisas que faço, não é? Ou como é que eu encontrei estas situações todas. Portanto, eu tinha já nessa altura, e aqui isto não é mesmo o Instagram, é mesmo uma Polaroid, não é o Instagram. Eu comecei logo, a certa altura na faculdade, a registar a vida que tinha com os meus colegas, que eu acho que é uma coisa que toda a gente faz, nós todos fazemos, então hoje ainda mais, não é? Com os telemóveis é super fácil. E eu comecei a registar essa vida e à medida que íamos fazendo trabalho, que íamos fazendo avaliações e que íamos expondo o nosso trabalho e começar a expor, comecei também a registar o trabalho dos meus colegas com a máquina, ou com vídeo, ou com a máquina do meu pai. Nessa altura ainda era tudo muito analógico, e comecei a registar e a fazer esse acumular, não só das obras que eles faziam, mas do processo de feitura das obras, da própria vida e das próprias pessoas e do que acontecia, não é? Esta escala humana sempre presente, que eu também tenho como presente no blog. E fui sempre registando, e eu encontrei isto era um cassete Super 8 que eu tinha e que fui há pouco tempo passar para digital e fiquei um bocadinho surpreendida e eu própria confrontei-me com a situação de perceber que eu já fazia isto, como qualquer pessoa faz, mas eu acabei por tornar isto uma coisa persistente e contínua ao longo das várias... Sim. E daí vocês já vão perceber que eu já vos mostro um bocadinho logo. No fundo, estas imagens desse tempo, do fim dos anos 90, de fim de faculdade,
confrontaram-me com essa situação de que se calhar eu já nessa altura comecei a fazer esse registro das obras. Esta, por exemplo, é uma peça da Leonor Antunes, não sei se ela ia ficar muito agradada de vos dizer, mas era uma peça da altura, e esta é uma outra que ela fez ao pé do pavilhão de madeiras lá na faculdade. Isto no fundo só para vos... e também da interação da obra, portanto toda uma situação de proximidade com a criação também, não é? E com aquilo que estava à minha volta. E isso depois acabou por se registar também numa coisa que cada estudante de arte faz, e vocês com certeza que também farão, espero, que é ir visitar e ver exposições. Aquelas primeiras viagens marcantes ao Porto, para ir ver, neste caso era a Casa de Serralves. Ainda não existia o museu. Ainda não existia o Museu de Serralves, não. E nesta altura era uma exposição muito importante, escultura britânica, e estes também foram os slides que encontrei há pouco tempo, em que eu também já registava de forma sistemática a exposição. Não era apenas uma obra que eu gostei mais, era toda a exposição eu fui registando à minha maneira e com o meu olhar. Se calhar aqui não sei se queres fazer alguma... Pronto, para quem é da geração para quem nasce no final dos anos 90 ou nos anos 2000, não reconhece esta publicação, mas nos anos 90, em meados dos anos 90, isto no contexto mais lisboeta, e desculpem estarmos a focar, enfim, esse contexto, haveria outros noutros sítios, mas neste caso esta pequena agenda ou esta pequena publicação, a Flerte, existia associada à Galeria ZDB, à Galeria Zé dos Bois, ainda numa altura dos anos 90 em que se vivia muito a estética do do it yourself, não é? Do DIY, de uma forma ainda muito analógica. E isto será também um exemplo, não é? Isto era uma espécie de agenda com um editorial, não é? Onde se publicavam não só os acontecimentos, mas onde também havia uma série de artigos sobre arte, sobre música. E era uma publicação gratuita. Era feita com a Associação Zé dos Bois, e no meu processo aqui eu comecei a colaborar com eles como tradutora, traduzia textos, isto só para vos, se calhar, dar um bocadinho de contexto de como é que eu comecei a fazer estas coisas, e comecei a traduzir, no fim dos anos 90, comecei a traduzir os textos da Flerte, porque ela era bilingue sempre, tinha uma agenda, mas também tinha uma série de outros artigos, e era uma publicação muito particular, sempre completamente diferente um número do outro, tinha sempre essa... Foi aqui que eu depois consegui escrever o meu primeiro texto, passei da tradução para também escrever sobre arte. Aqui no canto inferior esquerdo era um artigo que foi na altura que a Tate Modern inaugurou, portanto estão a ver o tempo, em termos cronológicos, já foi há bastante tempo. Mas foi um dos teus primeiros artigos? Foi o meu primeiro mesmo, e que nem sequer está assinado com um e-mail, nem sequer está... E está assinado como Miss Dove. Portanto, foi uma altura de fim de... Eu acho que sinto muito esta altura, tu estavas a falar do DIY, mas como uma transição de formatos, não é? Quem viveu essa época viveu o vinil e as cassetes e a câmara e a película da mesma maneira que depois transita para o digital com facilidade. Mas esse testemunho faz com que se possa usar as duas situações livremente, não é? E eu, na altura, lembro-me no fim da faculdade e naquela altura daquelas imagens, houve primeiro, hoje uma coisa muito comum, não é? E absurda, mas a primeira sala que tinha 5 computadores ligados à internet. Era especial e particular ter esta situação. E tinha sempre uma fila gigante de pessoas para conseguirem fazer os seus primeiros e-mails. Daí vem o Miss Dove, esse que é, no fundo, um nickname que vem completamente da internet, não é? E de ter um e-mail ou de ter uma situação, e do meu próprio nome, não é? Em inglês, e que depois, pronto, percorre aqui, de alguma maneira nasce também aqui. Se calhar eu coloquei neste processo todo, depois mais tarde colaborei com uma outra publicação, isto em exemplo de 2 publicações ou do meu envolvimento a esse nível, e esta publicação do Lux foi uma coisa que durou muito pouco tempo, foi 1 ano e pouco. Que é uma discoteca em Lisboa. Discoteca em Lisboa, que dessa altura tinha uma revista que não era só a programação da discoteca, mas tinha mais conteúdo, tinha entrevistas e outro tipo de
de artigos e colaborações a falar de uma série de coisas, de todas as artes, no fundo. Nesta revista acabei por ter uma influência também como coeditora, as capas, os artistas que poderiam entrar, portanto havia uma série de comissariado. E depois fiz na altura este projeto, que era o Salad Days, que eu depois pus online também, que fazia um artigo sobre um jovem artista e convidava um outro autor a fazer um retrato a esse jovem artista. Neste caso era as Piswin que fizeram o retrato da Sara e do André. E são dois coletivos que estudaram aqui nas Caldas da Rainha. A Sara não, mas o André e as Piswin. O André sim, as Piswin também. Sim. Aqui neste caso era o Alexandre Farte e o retrato foi feito pelo Vasco Araújo. E pronto, tinha essa situação. Se calhar agora ia mesmo para o blog. Eu pus esta imagem generalista um bocadinho para me lembrar de dizer que tanto aquelas imagens de faculdade ou a aprendizagem como aluno de arte, não é? Esta convivência total com... Hoje em dia é muito mais a internet, mas na minha altura eram os livros, os catálogos e toda essa memória, este registro documental de exposições que eu não tinha visto, não é? Ou de obras que eu nunca tinha visto, esse conhecer as obras inteiras, ou se calhar a carreira inteira do artista, através do papel, através da imagem, foi muito marcante. E depois e até outras exposições daqui, neste sentido, eram exposições coletivas, esta da escala humana e essa imediata relação com uma determinada década, quando se olha para uma imagem destas, não é? E toda essa relação eu lembro-me de só muito mais tarde, quando se consegue depois viajar e ir a um museu ou ir ver finalmente a obra de um artista de que se gosta muito, ao vivo e a cores, não é? Como deve ser. Mas toda esta documentação sempre foi uma coisa latente e que me acompanhou completamente, sempre, obsessivamente, durante os anos de aprendizagem. E daí eu acho que depois, em 2007, ter-me apercebido que tinha já alguma documentação e que aquilo que eu já fazia constantemente, todas as semanas, que era ir ver as exposições todas que estavam a inaugurar, porque queria testemunhar esse tempo meu, as obras que me rodeavam, os criadores que estavam a fazer coisas, isso a todos os níveis, não só a nível das artes plásticas, mas também a nível de design, de coisas performativas. Há uma pulsão tua de hierarquização das artes, não é? Quer dizer, tu não tens uma hierarquia para o que é artes visuais, música. Sim, tanto e isto também se reflete, não é, nas parcerias e nas colaborações. Claro que sim, não são tenho sempre contextos de alguma maneira um pouco fora, não é, do lado mais intelectual, se calhar, daquilo que se pode chamar mais intelectualizado ou mais específico ou mais... Para mim era a mesma coisa, tanto que o blog, se for atrás nos anos, vê-se uma festa da mesma maneira que se vê, portanto, um DJ e uma festa da mesma maneira que se vê uma exposição ou um concerto ou uma conferência. Portanto, todas essas atividades, para mim, são todas equiparadas, estão todas ao mesmo nível. Eu não as vejo a níveis diferentes, nenhuma é mais superior à outra de todo. Portanto, como atividade e como vontade e ação de todas as semanas ir ver coisas, não é? E ir constantemente tomar conhecimento e estar presente nesses momentos. E viver o meu tempo, não perder o meu tempo, não deixar de estar naquela situação e de testemunhá-lo. Participares na tua contemporaneidade, absolutamente, não é? Sim. Registá-la, mas também ativamente participar nela, não é? Pronto. Daí eu, se calhar, mostrar estas publicações ou estas situações primeiro é engraçado porque se pode perceber que eu não sou só apenas uma pessoa que está de longe a fotografar, ativamente também participo. Sim, com o projeto Old School que depois vais falar, vai-se perceber melhor isso. Mais coisas, mas sim, das coisas que nós escolhemos aqui falar. Por isso, se calhar, entrando esta situação, agrada-me muito a situação de... Eu sempre no blog, o blog que comecei em 2007, sempre tive absoluta preocupação de que cada exposição que eu ia, eu tirava pelo menos 10, 15 imagens, no mínimo. Aliás, tiro muito mais, porque tiro sempre
muito, por isso é que eu estava a dizer que tinha muitas coisas escondidas, porque tiro sempre muito mais imagens e tento registar e fazer um registro algo exaustivo daquela exposição. Portanto, não é apenas uma obra ou outra, não, era a exposição total, das obras todas que estão naquela exposição. Tenho essa preocupação sempre. Em todas as exposições que vou, quando os registro, é desta maneira. Portanto, quando faço um post, nunca faço um post com menos de 10 imagens, que eu acho que representam aquela exposição. Dito isto, eu tenho a minha visão sobre aquela exposição, portanto, de alguma maneira é a minha escolha, é aquilo que eu escolhi pormenorizar ou não, não é uma visão sempre limpa e clean, de catálogo limpo, não é? Que tem imagem, que tenta ser o mais despejada possível, que tenta ser o mais afastada possível daquilo que está a ver. Não, eu tomo um ponto de vista e uma perspectiva quando estou a tirar imagens a obras de arte, não é? E tento ter essa noção, tanto que, por exemplo, eu pus aqui esta imagem por, claramente, eu não estou a mostrar diretamente a obra, é de Daniel Bellafux, estou a mostrar alguém que está a olhar para a obra, mas esse lado também me interessa em absoluto. Eu tento sempre ter a perspectiva humana, a escala humana, dar essa noção e essa visão de vários pontos de vista. E interessa-me, não numa perspectiva, se calhar, não numa perspectiva de fotografar inaugurações naquela... Não sei muito bem como é que... Com um copo de champanhe na mão. Exatamente. Não na perspectiva de fotografar isso, para isso preferia, na altura que há muitas festas, fotografar as pessoas a dançar, e isso fiz, e está lá no blog, como coisa que pontuou a minha vida nessa altura, também, para além de tudo o resto que eu ia ver. Mas as pessoas que povoam uma determinada inauguração são importantes. Eu acho que faço mais estas imagens para daqui a 10, 15, 20 anos se perceber quem eram estas pessoas e como é que elas estavam, e não é? Que é um bocadinho aquela, por isso é que eu pus aquelas 4 imagens no início, deixa de toda o dia-a-dia ou o cotidiano deixa de ter assim tanto interesse. O que é importante é esse registro que se torna mesmo um documento, torna-se mesmo uma situação sociológica, de olhar para aquelas pessoas. Parte da memória coletiva também. Claro, não é? sim, exatamente. Aqui estou, claro que eu depois, à medida que fui percebendo e registando e colocando as exposições, comecei também a fazer uma série de outras coisas com arte e com artistas sempre, ou como jornalista, ou como, na altura, assistente curador. Portanto, comecei no blog também a perceber que queria estar presente noutros momentos, e que já que tinha essa proximidade, então poderia estar presente no momento de montagem da exposição, que é sempre mais raro ver, não é? Por isso também no blog tenho situações, esta já é a situação mais engraçada de ver, parte de trás das telas, mas de ver e testemunhar e registar momentos de making-of, não é? De como é que... Eu já lá vou aos momentos de making-of. Isto são os headers, e se calhar vou passar por eles, que são... Normalmente eu peço sempre a um artista para me fazer um header especificamente. Já tive muitos. Aquele é do António Contador, este é do Vasco Araújo, este é da Sara do André também. Pronto, este é o aspecto... Agora não está assim, mas na altura estava. Portanto, é mais uma ação de curadoria também, não é? Aquele Sim, espaço de alguma maneira comissariado. Foi muito instintiva, mas que aconteceu e que eu senti que queria queria especialmente, e o blog está assim desde 2007, não mudou muito, porque não queria que ele se tornasse um blog limpo, branco e institucional, e queria que ele tivesse uma presença de blog. Ele é um blog. Portanto, não é de repente, não é agora, hoje em dia, os sites são blogs e os blogs são sites, e as coisas já não têm esta presença mais humana ou personalizada, não é? Não menos, parece que mas parece disseste bem, menos institucional, é mais pessoal, não é? Sim. É, de alguma maneira... Apesar de ser um arquivo Sim. grande já e já ter uma série de anos, sendo que, pronto, isto foi na altura. O blog, a ideia de blog também tem uma natureza diarística associada, Sim, não é? Ao cotidiano de alguém. E isso agrada-me muito, daí eu não ter medo nenhum em dizer que é óbvio que o blog segue a minha vida. Portanto, se numa determinada altura
existiram mais concertos ou mais DJs ou mais exposições, sempre existiram, ou mais determinadas coisas, foi porque também eu na altura estava mais interessada em ir ver essas coisas. Portanto, isso percorre a minha vida sem vergonha nenhuma e sem medo e sem querer uma visão limpa e apesar de querer ser consistente e querer ser abrangente, porque rapidamente quero ir ao Porto, a Coimbra, aqui também tive, portanto, uma série de sítios senti que queria ir ver aquelas exposições e rapidamente comecei a fazer isso, logo quando conseguia. Há essa situação de querer ser abrangente ao máximo e persistente, mas não deixa de ser uma escolha pessoal minha e de alguma maneira um comissariar, não é? Dessas decisões de eventos culturais. Por exemplo, este é um exemplo no Barreiro e já era uma situação foi há relativamente pouco tempo. E aí foi uma visita especial ainda em making of, eles ainda estavam a acabar as coisas, para mostrar um bocadinho essa situação. Também pode ter uma abordagem muito mais simples, como esta, não é? Em que é uma inauguração e que se vai ver e que se registra as pessoas que estão e todas as obras. Isto era no Manuel Botelho, no Museu da Cidade, em Lisboa. Aqui era no Museu do Chiado, e este é um bom exemplo, sem querer tenho aqui imensas coisas da Sária de André. Esta era uma exposição há pouco tempo da Sária de André, que se chama Exercício de Estilo, no Museu do Chiado. Esta exposição em 2014, aliás está ali, eles reproduziram... recriaram, não é? Sim, ao estilo... mas quase também, às vezes é reprodução total, não é? Houve pequenas mudanças que eles fizeram em algumas peças, adaptando a eles, não é? Tipo, já se vai ver isso. A obra, ou os vários estilos, ou as várias fases da obra do Julião Sarmento. E fizeram com o próprio Julião Sarmento a dar o seu aval e a ajudá-los e até a dar-lhes papel que costumava usar em determinadas pinturas e a dar-lhes a eles para eles fazerem as deles. E eu nessa altura, nessa inauguração, que foi importante, eles aqui quis registar e depois daí também esta vontade apesar de eu achar que é a obra que é importante e que fica e que é isso que é significativo para mim, é para isso que eu trabalho e o blog tem esse lado de atualidade, de dia, de ser para as pessoas irem ver as exposições ou para poderem ver uma exposição que não tiveram a oportunidade de ir ver mesmo ao local e de alguma maneira ser um registro para isso. É um arquivo para futuros usos, não é? Sempre, mas é também muito uma coisa para um momento, não é? Também serve esse propósito. A internet aí ajudou imenso porque foi tipo um momento de ideia, porque é que eu não utilizo estas imagens todas que faço e não as ponho logo disponíveis num blog e as pessoas podem, ao mesmo tempo que eu estou a fazer o meu arquivo, podem o testemunhar e podem, de alguma maneira, ter acesso a essas imagens. Eu sou muito... agradeço sempre o acreditar das imagens, que acho que é uma coisa que é como deve ser. Porque te pedem, porque muitas vezes, para imagens. Publicações, Claro. Artistas, professores, inclusive, para dar aulas. Sim. Já agora faço-te uma pergunta, porque arquivar é poder, não é? De alguma maneira, arquivar é recolher conhecimento e conhecimento é poder. Tu sentes que tens algum poder por teres este material todo, do ponto de vista... Não, eu sinto que estou a fazer um serviço público, se calhar. De mediação, sim, de registro. Porque de alguma maneira, claro que é uma visão, mas um fotógrafo tem sempre uma visão, não é? Mesmo que queira ser o mais depurado possível. Mas eu vejo, porque, por exemplo, as minhas imagens, quando um artista me pede as suas imagens, gostei das tuas imagens que tiraste da minha exposição das minhas obras, e eu imediatamente disponibilizo-lhe as imagens, envio-lhe as altas resoluções, porque aí é esse give and take, não é? Esse tirar, eu tirei imagens da obra, portanto há essa disponibilidade. Uma troca. Há uma troca e quase uma permuta, não é? De interesse e faço também nesse âmbito de divulgar, sendo que normalmente ponho no fim, como é as imagens todas de uma exposição, se está a revelar as imagens todas, as peças todas, eu normalmente escolho colocar essas imagens um bocado depois da exposição acabar e às vezes atraso-me bastante porque não consigo ter o ritmo que gostaria. Mas poder, quer
Eu não consigo ver isso com essa, não sei, nunca associaria essa palavra. Eu não sinto responsabilidade, não sinto que esteja a fazer isso para obter um poder. Sinto que tenho que me incuti um trabalho que acho muito útil e que sinto que ainda é útil e que é significativo, e sinto isso e sinto essa responsabilidade de continuar. Sendo que eu nunca tive nenhum patrocínio ou nenhuma... Sempre foste independente, não é? Em relação ao blog. Sim, então em relação ao blog, absolutamente. E aliás, eu gosto dessa situação, porque nas coisas dos sites e dos blogs também, na altura, quando foi o grande boom dos blogs, havia alguns patrocínios e algumas situações de possível patrocínio. E normalmente as pessoas tentam imediatamente tornar isso um site, não é? Tornar esse institucional, esse branco clean que está a divulgar uma determinada coisa de uma maneira que parece que não tem mediador, não é? Que é limpa, que supostamente é limpa. E eu acho que associar o meu blog a marcas ou a coisas nunca me agradou. E isso é pior para mim, porque na verdade realmente só consigo fazê-lo quando tenho tempo livre, e é claramente uma coisa que eu vou construindo à medida que vou conseguindo ter tempo no fim do trabalho, não é? Para fazer isto consecutivamente. Vou às inaugurações todas, tenho gigas e gigas e gigas e imensos discos externos e vou tentando, a par e passo, colocando. Gostava de ser muito mais frequente a colocar, mas a verdade é que, pronto, tem esta contingência. Mas um patrocínio a mim sempre me soou que pudesse eventualmente tirar-me liberdade para fazer este projeto com toda a liberdade possível, com toda a escolha possível. E eu prefiro isso. Sim. Eu, por exemplo, estava voltando à situação de making of, ou de querer também registar um lado dos próprios artistas. Eu nesse dia consegui, ou nesta exposição precisa, de outras também tento fazê-lo, consegui arrastar os artistas e o próprio Julião e marcar esse momento que achei importante, porque se calhar não tinha acontecido, e eu acho que isto até teve um artigo ou outro que saiu no jornal, mas a imprensa, na altura que eu acho que comecei a trabalhar, havia revistas de arte, e agora há quase nada, não há nenhum. E os mesmos jornais, as publicações mais semanais e tudo, têm muito, muito pouco espaço para as artes plásticas, que eu acho que é quase escandaloso mesmo. E eu estive sempre ligada, e muito ligada também a agendas de exposições, e fiz isso, portanto essa atividade que eu tinha de subsistência. Fizeste a agenda do público muitos durante anos, 12 não anos, foi? sim. A agenda de exposições. A agenda de exposições, sim. Portanto, isso estava a par e passo, não é? Está tudo ligado, e eu sabia de todas as exposições a que podia ir, não é? De alguma maneira, porque também tinha que as fazer. Mas pronto, sinto que há essa necessidade de registrar determinados momentos que acho importantes, porque olho para eles e não é apenas uma inauguração, não é um copo de champanhe de todo, é uma situação que marca, às vezes, muitas vezes, é um momento histórico, é um momento que eu sinto que é um momento simbólico, que eu preciso de registar para que pelo menos exista aquela imagem. Não que eu a tirei, mas que exista aquela imagem e que ela depois possa ser vista por outras pessoas. E eu achei importante, por exemplo, neste caso, registar a Sara, o André e o Julião, os três, naquela exposição precisa, não é? Aqui é noutra situação em que, se calhar, mostrar aqui é num ateliê em que eles me levaram a maquete da própria exposição, porque disseram, Susana, se calhar que gostavas de fotografar a maquete, que são coisas que às vezes desaparecem nos ateliês, sabemos isso, não é? Tipo, desaparecem e a certa altura já não existem, e de alguma maneira também registar esses elementos que são mais expressíveis, que não são supostamente as próprias obras, é importante também fazer. Aqui outro exemplo, um exemplo de eu estou se calhar a dar no blog, e vocês podem ir ao blog facilmente, mas estou a dar alguns exemplos que são mais particulares de outras coisas que eu tento fazer, não é apenas ir a uma inauguração e registar. Às vezes tenho este privilégio de poder testemunhar, aqui neste caso era a feitura de um filme do André Guedes, que ele ia fazer para uma exposição na Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna,
e pude estar durante 3 dias a registar a filmagem, a rodagem desse filme que ele fez. Era em 16mm e era no backstage da Gulbenkian, era por baixo, nas oficinas e perto das oficinas. Portanto, houve também, e isto fiz também para o André, portanto, de alguma maneira participei na exposição com estas imagens e com estas, não sei se diz bem fotografia de cena, mas de alguma maneira é esse registro documental de cada momento dessa filmagem, dessa feitura do filme. Portanto, tinha... e isso também entra no meu blog, temporalmente pensar quando é a inauguração e quando isto é uma coisa proveitosa para que um espectador possa ter esse extra de ver aquelas imagens e de perceber como é que é uma coisa hoje bastante comum, não é? Esta imagem de processo. Oferecer o processo, sim. Há momentos do processo. Eu, se calhar, passo-vos o vídeo, depois a certa altura também tentei, já menos frequente, porque como tenho muita coisa não consigo ter a mesma frequência, mas de vez em quando faço uns vídeos também para o blog, porque a certa altura, em 2011, aprendi, e aí mesmo DIY, aprendi, porque eu aprendi fotografia na escola e nas Belas Artes, mas nunca tinha aprendido a editar vídeo, e eu em 2011 decidi, pronto, que ia tentar aprender, portanto, com calma, fui lá e comecei a perceber que também poderia, obviamente, registar em vídeo e conversar com os artistas dessa maneira. E por isso trouxe-vos um videozinho só para verem, se calhar tem... Conhecer o artista, de certeza. Pois. O Jorge Silva Melo desafiou-me a fazer uma exposição aqui no Teatro da Politécnica, nesta sala, e imediatamente comecei a trabalhar no projeto. Inicialmente a ideia não era esta, era outra. Imediatamente se pôs a questão do espaço, não é? O tipo de espaço que existe, o espaço dominado pela cor negra, por si só já é uma intervenção, já se constitui como uma black box, uma câmara. Uma câmara que ainda por cima estabelece uma relação dialética com o exterior, de alguma maneira é através deste negro do espaço interior que nós conseguimos intensificar o olhar para o exterior. E eu comecei a pensar, num primeiro momento, numa intervenção que fosse ponteando o espaço em vários lugares. Mas eu achei que ficava demasiado disperso e punha-se a questão também de ter que trabalhar esses elementos no ateliê e trazê-los para cá e depois verificar se eles tinham ou não, se eles eram ou não fiáveis à minha ideia inicial, aquilo que eu queria fazer, que era, no fundo, criar um lugar que contivesse as duas ideias principais de paisagem. Eu não gosto muito de falar de paisagem, no sentido é um termo esquentado. Sim, sim. Mas no sentido de, basicamente existem duas ideias. É uma ideia de paisagem enquanto vista, pressupõe uma ideia de hierarquia, e uma ideia de paisagem enquanto corpo que está no lugar, que está no espaço e portanto, já não é uma vista, já está dentro dela, não é? E, no fundo, o que eu tentei criar, um bocadinho abandonando essa primeira ideia, era criar uma intervenção que fosse o mais simples possível, que contivesse um mínimo de elementos. E aí abandonei essa ideia de povoar o espaço com vários elementos, mas que fosse um elemento forte, estruturante, que fosse capaz de captar a luz exterior e que fosse capaz também de criar essa ideia de paisagem com hierarquia, ou seja, as pessoas entram e percebem que há uma espécie de estrutura teatral, se quiseres, não é? De ilusão, que é uma coisa própria da pintura, criar um campo visual, não é? Criar uma paisagem que tem a ver com a criação de um campo visual, mas ao mesmo tempo, de repente, dão-se conta, através dos reflexos, etc., da maneira como esta espécie de... isto está entre a montanha e o vulgar monte de terra.
não quero designar isto como montanhas, está entre dois. De repente dar-se conta que já não está perante uma janela, mas está perante uma globalidade. Portanto, é esta espécie de espaço dentro de espaço que me interessou aqui fazer. Pronto, se calhar é só um pequeno exemplo, não é? Aqui serve esta fotografia para marcar mais uma vez que no blog não são só as artes plásticas, é performance, é a música, é teatro, é dança, portanto as coisas que claro que a maioria da minha atenção semanalmente é nas exposições de artes plásticas ou nos eventos relacionados com artes plásticas, mas tenho uma grande fatia também dedicada às artes performativas, a que vou a eventos de artes performativas. Aqui e nas outras imagens a seguir estão algumas dos espetáculos do Teatro Praga, do qual sou muito próxima, e que por acaso vem cá para a semana, acho eu, no Festival Ofélia, acho que é dia 6 de manhã. Vem o André Teodósio e o Pedro Peni. E eu acompanho e comecei a acompanhá-los de alguma maneira, são pessoas próximas e amigos, e comecei a registar, a fotografar os ensaios e a acompanhar o processo de ensaios deles, e a certa altura eles convidam-me para fazer a publicação deles, porque foi mais ou menos em 2008, comecei então, em colaboração com eles, a editar essa publicação, que se chama Props, é esta publicação que eu faço com os Barbara Says e com o Teatro Praga. Barbara Says são um ateliê de design. De design, sim. Eu não tenho essas coisas. E é uma publicação algo particular. Tem um ISSN, portanto tem um número de publicação periódica, de um periódico, mas pode tomar todas as formas possíveis, isso já vão ver. Esta é a primeira, que também tinha, esta era a número 1, a número 2 era um caderno de desenhos com vários autores que fizeram desenhos propositadamente porque cada props está ligada de alguma maneira a um espetáculo do Teatro Praga. Neste caso era o Demo, que era um musical que eles fizeram no São Luís, em que o fosso da orquestra era uma piscina gigantesca. Isto era uma característica muito marcante desse espetáculo. E as publicações, por isso, não são folhas de sala, não são citações próximas do espetáculo totalmente, são objetos independentes, mas paralelos ao espetáculo, que são criados... E que às vezes podem ser usadas no próprio espetáculo, não foram sim. A props número 5? Sim, elas são todas, de alguma maneira... Há depois uma vontade, esta era outra, de um espetáculo que eles fizeram no Centro Cultural de Belém, que era o Padam Padam, que era o espetáculo Catástrofe. Este era o livro, que também eu considero uma props, mas é uma props escondida, é o primeiro livro sobre o trabalho do Teatro Praga, que também foi editado por mim e pelo Teatro Praga. A props também pode ser já foi um saco, que tinham também um número, já foi um lenço, neste caso era o lenço da Tropa Fandanga, isto é a Joana Barrios a segurar o lenço no backstage do Dona Maria, em Lisboa. Portanto, as props também tornam-se adereços, não é? Também por vezes. Props são mesmo props, não é? Props de adereço, claramente. Às vezes são props, outras vezes não. Às vezes são uma revista, outras vezes são um desdobrável, pode ser um caderno de desenhos, já foi um saco. Portanto, é uma publicação que pode ser um saco, que pode ser um lenço, neste caso a Tropa Fandanga foi um lenço, e neste caso específico, e muitas vezes isso depois é contaminado e entra dentro dos espetáculos, não é? Porque eu estou a fazer ao mesmo tempo que eles estão a criar um espetáculo, e então depois essa props entra de alguma maneira dentro do espetáculo. Aqui neste caso foi ainda mais visível, porque os Bárbara fizeram um dos telões da Tropa Fandanga. Isto é um espetáculo que teve, é uma revista portuguesa, que teve o ano passado no Dona Maria e também teve no São Luís depois. E no Rivoli? E no Rivoli do Porto também. Já me lembrava do Rivoli. E teve em mais sítios.
E havia uma série de telões feitos por artistas e por criadores. Era um do Vasco Araújo, outro do João Pedro Vale e do Nuno Alexandre Ferreira, havia outro do Pedro Lourenço, que é um ilustrador, e os Bárbara César fizeram um dos telões, um desses 4 telões. A revista portuguesa tem essa situação de organização por telões, por quadras, não é? Portanto, esses telões marcavam uma história, uma pequena sketch. São cenários, não é? Sim, no fundo, mas era uma ideia, é uma organização clara, não é? Muda o telão, muda a cena e há um sketch preciso para aquela situação daquele telão. Por isso eles tinham todos um tema muito diferente. Este era inspirado na Batalha da Alice, porque aquilo tudo tinha histórias das guerras e era a partir dessa situação toda, desde a Primeira Guerra. E o telão, esse telão dos Bárbara César acabou por se transformar no lenço que era usado e que depois... A própria é uma edição super limitada, é tipo 500 exemplares, todos assinados e todos numerados, e que depois são vendidos muito nos espetáculos e em algumas outras situações. Portanto, é assim não é uma grande, não é uma gigante tiragem, não é? Se calhar isto era a imagem que eu tinha para parar e para começar a falar do Old School. O Old School foi um projeto que, a certa altura, eu fiz em 2010, fiz uma exposição, fiz as Belas Artes, mas a certa altura tirei também o curso de curadoria, que era um curso que existia, era um mestrado em estudos curatoriais, que existia com uma parceria das Belas Artes de Lisboa com a Gulbenkian, a Fundação Gulbenkian, já não existe, mas nessa altura tirei só fiz a pós-graduação, não fiz depois a totalidade do mestrado, mas tirei esse ano curricular todo de curadoria. Depois também tirei outro pós-graduação em edição de livros e outros suportes digitais. E em 2010 fiz uma primeira grande curadoria de uma exposição que teve no Lux, chamava-se O Dia pela Noite. Eram 10 artistas que fizeram 10 intervenções grandes na discoteca Lux, que eu já tinha referido, em Lisboa. A partir daí, e logo a seguir a isso, que foi uma coisa com uma visibilidade grande, não é? Pelo Lux passa muita gente e a própria escala das peças era uma escala significativa. A seguir a isso, decidi fazer um projeto que eu achava que era o projeto que eu devia ter feito como primeiro projeto de curadoria e comecei a perceber o que é que tinha à minha volta e a relação com o Teatro Praga era tão próxima. O Teatro Praga, na altura, tinha no Poço do Bispo um armazém onde tinham os adereços todos e o material todo, e eu propus, porque senti logo à partida, eu não tinha budget para fazer isto, não tinha orçamento e nem não tinha nessa altura nada, portanto pensei que era importante criar um projeto pequeno que fosse feito entre mim e um artista e apenas uma noite, porque por não querer, nestes moldes em que há uma permuta entre um curador e um artista, se desenvolve uma relação e que se apresenta um trabalho durante uma noite. O Old School nasce assim, se calhar isto não é tanto assim, era só piada dos professores do Dia Santo nas escolas. O Old School nasce dessa situação, dessa proximidade com o Teatro Praga e pelo facto do Teatro Praga ter, hoje, este ano, acho que é este ano que faz 20 anos, portanto tem uma série de material que foi acumulando ao longo dos anos e isto é uma coisa muito prática, mas também foi bastante real, não é? Essa vontade de querer utilizar até material técnico e outro género de material e outro género de suportes que eu sentia que eram comuns tanto a espetáculos e a coisas mais performativas, não é? E aos artistas plásticos, que de repente, quer dizer, tanto um projetor de slides como pronto, tudo isso era um manancial que eles tinham acumulado ao longo dos anos e que eu pensei que era interessante agarrar de uma determinada maneira, mas para outro intuito. E também porque me sempre foi caro.
E sinto que é uma coisa ainda difícil juntar, cruzar públicos, não é? E cruzar interesses, porque eu, com a minha proximidade com os Praga, ou com outras situações em termos de música até, sinto que há imensas situações e imensos lugares onde as pessoas estão a trabalhar as mesmas coisas, têm as mesmas preocupações, só que acabam por nunca se cruzar verdadeiramente. Não é apenas um convite ou alguém que trabalha com artista plástico ou que faz um cruzamento entre artes performativas e artes visuais, mas real proximidade entre criadores e entre públicos também, não é? Isso interessava-me. Por isso, imediatamente achei que era boa ideia pedir ao Teatro Praga para me dar esse apoio logístico, não é? Emprestar-me o material deles e o espaço deles. O seu arquivo, não é? Sim, o de alguma maneira. De adereços. Sim, sim, também, outro arquivo. E eu não tinha na altura, isso foi uma coisa muito específica, como não tinha budget nenhum, sabia, e como já tinha ido percorrer os armazéns do Teatro Praga, sabia que eles tinham uma série de quadros de ardósia e que tinham umas cadeiras de escola que tinham sido usadas em determinados espetáculos. Este quadro, por exemplo, este é um espetáculo dos Praga muito antigo, que se chama Agatha Christie, eu sabia que estava lá, no armazém deles. Essa ligação com a ligação de umas cadeiras de escola, isto parece muito material, mas foram realmente objetos que acabaram por fazer com que determinadas coisas se criassem, não é? Se criasse essa situação do old school. Este objeto preciso, mais 2 cadeiras de escola antigas, daquelas que tinham sido arranjadas pela Cláudia Jardim, que também pertence ao Teatro Praga, tinham sido arranjadas por ela para um espetáculo para crianças que inaugurou em Viseu, que se chamava Anitta Vai a Nada, e ela em Viseu conseguiu arranjar essas 2 cadeiras, esses 3 objetos juntos. E depois um dia o André Teodósio do Teatro Praga a dizer-me: estás sempre a utilizar a expressão old school, e ser uma expressão que eu achava que é super comum hoje, mas o que me interessou dessa expressão, e depois desta ligação óbvia, não é, ao quadro de ardósia e às cadeiras de escola, era que era uma expressão periclitante, era uma expressão que tanto pode ser uma coisa ótima, não é? É old school, é um rapper, vem do rap e vem do hip hop, de ser um mestre, não é? De ser alguma coisa que foi feita antes e que era boa e que se mantinha, como também pode ser uma coisa depreciativa. Portanto, este lado de uma expressão que era utilizada, que eu acho que já é utilizada completamente mundialmente, em inglês, mas no fundo sem uma língua completamente, não é? É utilizada por todos. Sem tradução. Sim, e sem uma tradução literal e direta, quer dizer, pode ser traduzido, mas é mau. Abrangia e naquela altura significou para mim uma boa base para começar a trabalhar um projeto que tinha aquelas características práticas, não é? Eu tinha aquele material, tinha aquele espaço. Na altura, o espaço do Teatro Praga era um ciclorama branco, esquisitíssimo, não tinha cantos, era uma sala sem cantos. E de trabalhar depois o conceito da própria situação, de curadoria. Eu já tinha estabelecido que era um curador e um artista, e a relação de permuta entre esses 2 agentes, de alguma maneira, para criar essa situação desse evento de uma noite, mas na altura, no início, deixei completamente em aberto o que é que podia ser, porque achei que não podia pedir a um artista, naquela altura, que me fizesse uma obra inédita. Portanto, pensei, tenho um projetor ótimo, que era um projetor era um projetor mesmo de boa qualidade, vou passar obras de artistas que não tenham sido vistas em Lisboa, que tinham se calhar sido mostradas noutros sítios e que não tenham sido passadas ali. Comecei assim, mas rapidamente, logo a partir do 2º ou do 3º, imediatamente se criou a situação da vontade de cada um destes artistas que eu convidava a fazer um old school, de querer fazer uma obra inédita. Sim, original. Isto foram... Depois aquilo tudo se começou mas desde o início existiu esta situação, que é, também em termos de budget não tinha dinheiro para poder convidar um designer gráfico a fazer uma imagem, nem logo, nem sequer me apetecia nessa altura, portanto decidi, ok, vou utilizar a minha mão apenas, e com o artista
inaugurar o momento de fazer os objetos de divulgação dessa noite. Portanto, há este quadro, que era o quadro do espetáculo dos Praga, que eu reclamei para mim, e hoje já é meu. Eu acho que eles nem acham que isto ainda lhes pertence, eu já roubei o quadro de alguma maneira. E em todas as situações do Old School, o que acontece é antes, inauguro de alguma maneira a relação com o artista e o começo do processo de trabalho para essa noite, com o fazer deste quadro. Eu e o artista fazemos o quadro de giz. Já existiram não há uma regra, portanto, às vezes sou só eu a fazer o quadro, outras vezes somos os dois, outras vezes o artista leva o quadro e desaparece com o quadro e volta com ele feito. Não há, de todo, uma única maneira. E eu gosto de deixar essa situação em aberto. Já tive artistas que não quiseram fazer o quadro porque lhes metia a impressão de ser uma situação tão de estado novo, não é? De escrever no quadro. Tive essa situação também. Já tive todas as possíveis hipóteses e deixo sempre isso em aberto, porque o projeto, como não tem grandes vínculos não tem, as regras são feitas por mim e pelo artista, no fundo. Pronto, portanto, há essa liberdade total de criação e isso é das coisas que eu acho que são mais satisfatórias. Mas este momento TIC depois também serve para o trailer, não é? Que é uma das tuas estratégias Sim. de comunicação do evento, são Sendo que não momentos colaborativos. Foi um instinto, não foi? Eu não delineei uma estratégia, foi instintivo. Eu quis fazer o quadro então com o artista, faço o quadro e também faço um trailer. Claro que dos primeiros trailers até agora tudo mudou imenso. Nos primeiros, sei lá, 20... Já fizeste 42 sessões de Old School, sim, há quase 5 anos. Há uma série de trailers em que é visível e se pontua a feitura do quadro, não é? Que é um elemento muito particular, o giz, essa coisa efêmera de estar a fazer um quadro que facilmente se apaga e que depois está lá presente na noite, mas que fica lá durante aquela semana à espera da noite do Old School. Há essa feitura do quadro e por isso os vídeos eram claramente um registro disso, ou desse trabalho com o artista e dessa relação, e muitos dos primeiros vídeos eram essa relação com essa situação. Se calhar vou mostrar um que é mais interessante. Isto era um dos primeiros, foi o Capitólio, o André Romão e o Nuno da Luz. Era um filme que eles tinham feito na faculdade juntos e que decidiram apresentar no Old School. Isto era a sala do Teatro Praga que eu estava a falar, no Poço do Bispo. Este já era da AES, do Almeida e Silva, que decidiu pôr creme Nivea no quadro e fazer o quadro a partir do descobrir das letras por entre o creme Nivea. Foram imensas latas de creme Nivea. Se calhar mostro-vos este. Isto é o trailer do Almeida e Silva. Sempre terás um motivo para usar o Nivea. Que não te falte o Nivea, que não te falte, que não te falte. Isto era o Pedro Peninha a cantar, porque depois encontram estas situações, não é? O facto de eu estar a fazer isto dentro de um espaço que é utilizado por muitas pessoas e por esta companhia de teatro, que é o Teatro Praga, dá asa que muitas coisas particulares aconteçam, não é? Há ali um cruzamento entre estes artistas e o que se passa ali. E neste caso foi muito engraçado, foi uma das ocasiões felizes que ele passou, eu estava a gravar o de Almeida e Silva a pôr o Nivea no quadro e começou a cantar espontaneamente o anúncio, não é? A cantiga do anúncio do Nivea, do creme Nivea. Por sinal, algo venenoso, porque não é bom creme de todo se usar, mas pronto. Se calhar, este Old School, há bocado este já é outro espaço completamente diferente, porque o Old School já teve em 2 espaços. Teve no Poço do Bispo, este que eu estava a falar, e depois teve
A certa altura, na Rua das Gaivotas 6, passámos para lá, porque o Teatro Praga concorreu com um projeto maior que envolvia uma associação que é os Filhos do Lumière, a mim, aos Praga e a outros coletivos que não tinham espaço em Lisboa para trabalhar ou para apresentar as suas coisas. E todos juntos fizemos um projeto à Câmara Municipal de Lisboa, que era este espaço da Rua das Gaivotas. Em cima agora já inaugurou um polo cultural, onde há uma série de escritórios e espaços de ensaio, e nós estamos no número 6 em baixo, com 2 andares, um de escritórios e outro de apresentação. Nesta altura ainda era estas paredes e tudo, eu ocupei o espaço, fui a primeira mais ou menos a ocupar o espaço da Rua das Gaivotas, e agora ele já tem obras feitas e já está bastante diferente. Esta era uma sala particular em que o de Almeida e Silva depois fez as suas... sorteou nesta noite old school. Ele tinha exposto estes trabalhos que fez em cima de latas Nivea, e depois tinha um vídeo do Martin Kippenberger a dançar. E na mesma noite decidiu, e é uma coisa que ele faz recorrentemente no trabalho dele, sortear as obras que tinha feito. Portanto, ele deu as obras todas que tinha. Isto é um dos momentos que se calhar mais próximos do expositivo. O old school normalmente, e esse é o desafio que eu faço aos artistas, porque apesar de ter começado com uma coisa a medo de não querer pedir aos artistas uma obra nova, de repente ter percebido que todos os artistas queriam fazer trabalho inédito, o old school começou-se a mostrar, pelo facto de ser uma noite de apenas 3 horas, começou-se a mostrar um momento em que eu senti que o que podia pedir a um artista então, já que era para parar e para reavaliar um bocadinho aquilo que tinha andado a fazer, a sua obra, o seu processo de trabalho, que suportes é que utiliza. Portanto, o old school sempre convidou artistas de todas as idades e de todos os momentos de carreira. Não é apenas não são apenas artistas jovens a meio de carreira, isso não me interessa nada, porque acho que em qualquer altura um artista pode parar e reavaliar o que está a fazer. E se calhar, num old school e num espaço assim, é muito mais fácil fazer essa experimentação e fazer esse repensar das coisas do que numa instituição, ou num museu, ou numa galeria, em que a carga é muito maior. E eu depois comecei a entender que, a nível geral, em Portugal, e se calhar no meu contexto de Lisboa, isso era uma coisa que era necessária. Eu senti que havia essa necessidade de ter um espaço em que os artistas pudessem usar essas horas ou essa situação particular para criar e para experimentar alguma coisa diferente. Isto significa o quê? Significa que um artista pode, imaginem, decidir que nunca usou um determinado suporte, por exemplo, nunca usou som, e então aí decide começar a pensar em fazer ou experimentar fazer uma obra com esse suporte, ou a oralidade, ou mesmo a performatividade. E aí eu que vou-vos mostrar alguns exemplos de artistas que pela primeira vez, num contexto old school, utilizaram esses novos suportes. E às vezes até eles próprios se ditaram como performers pela primeira vez, que é um caso que depois vão ver. Se calhar mostro-vos outro. Este não. Este é o Pedro Barateiro. Este foi um momento, se calhar aqui parando um bocadinho. Foi um momento, foi o terceiro old school, foi um momento importante, porque o Pedro, na altura, o Pedro Barateiro, decidiu fazer uma palestra performance, portanto decidiu criar uma situação em que ele próprio, como artista, fazia uma conferência, um género de conferência ao público. Assim um bocadinho como isto, não é? De ter um PowerPoint a ditar a cadência de uma conversa. Claro que não era como esta. E na altura, esse processo de colaboração, o meu processo de colaboração com os artistas varia muito. Essa medida, como curadora, eu acho que não sou algo atípica, essa medida entre até onde é que um curador vai ou até onde é que um artista pode chegar, não é? Os meios dessa colaboração ou como é que isso se dita, eu deixo sempre em aberto para que depois, quando começo a atividade com esse artista, consiga perceber
o que é que pode ser mais benéfico para aquela relação e para aquela obra. Por isso já tive exemplos muito diferentes e níveis de colaboração muito diferentes. Como é uma relação old school de mano a mano, não é? Curador-artista, se o artista me está a dar aquela obra, eu disponibilizo tudo o que puder para fazer com que essa obra aconteça. Portanto, há uma permuta de, às vezes mesmo, quer dizer, isto para servir de exemplo, pode ser uma tradução, pode ser edição de texto, pode ser encontrar a pessoa certa para ler e fazer uma determinada gravação, pode ser arranjar alguém que ajude a que haja uma leitura, uma determinada leitura, não é? Um coach de leitura. E aí a proximidade com o Teatro Praga é super importante, porque se vai buscar essas pessoas que têm esse know-how, esses skills todos, e se traz para outro contexto, e finalmente se cruza as artes performativas e as artes plásticas, que eu acho que estão cada vez mais cruzadas. Sempre como voluntários, não é? Sim, como voluntários e como próximos e amigos, e a querer colaborar de alguma maneira no projeto, sim. Portanto, aqui eu estava só a mostrar um bocadinho da palestra do Pedro Barateiro, e tinha aquele Word só para perceberem que não é, ele não fez a obra e depois chegou lá no dia e aconteceu, não é? E eu montei umas coisas e aconteceu. Não, há um processo de trabalho, às vezes até pode ser no próprio dia, que o Pedro normalmente mas que é antes dessa situação. Que é partilhado. Que é partilhado e que é de edição e que é de até ao pormenor, não é? Até pormenores criativos, às vezes. Isto foi este já é outro. Este é da Sara e do André. A Sara e o André fizeram um género de... Eu tinha-lhes na altura pedido uma coisa específica, quase como uma outra ideia que eu tinha tido para o old school nessa altura, ou no início, que isto foi o quarto old school, que era uma das minhas outras ideias, já que não podia, ou achava que não podia pedir uma peça inédita a um artista, era pedir-lhe materiais satélite. Por isso era pedir que eles fizessem uma programação de materiais disponíveis online e de vídeos, como se fosse uma playlist de YouTubes, até podia ser isso, em que eles sentissem que aqueles vídeos, de alguma maneira, eram importantes como materiais satélites do seu próprio trabalho, depois como artista. Quase que uma pessoa podia ir ver uma determinada sessão pensada por um artista para dar essa luz. Isso nunca aconteceu. A única vez que aconteceu foi nesta de Sara e André, sendo que não foi bem, porque eles quiseram à mesma fazer um filme novo, que era o efeito Kuleshov, e fizeram... Esta é a trailer. Damn! These beats are so fresh! Snap! Isto era o filme que eles depois fizeram para esse old school. Isto é outro, se calhar vou-me adiantando, porque são muitos e são muitas imagens. Isto é outro old school que fiz, do André Guedes. Aqui já foi uma performance que ele tinha criado num outro contexto, em esloveno, que ele nunca tinha tido a noção do que era realmente, era um contexto da Alma Karlin. Mas ele nunca tinha tido a noção do que era o que tinha sido aquela performance na Eslovénia, e então decidimos pegar nela, fazê-la outra vez, agora com 2 performers, 2 homens, na altura tinha sido um homem e uma mulher quando ele fez na Eslovénia. Traduzimos, arranjámos alguém de esloveno que nos traduzisse para um amigo, que nos traduziu para inglês, e eu depois de inglês traduzi para português. Houve assim uma série de cadeias. E depois há pequenos pormenores incríveis, não é? Os Praga tinham, por exemplo, estas 2 telas de projeção antigas de slides, aquelas que usadas para slides, já estavam lá, incrível que pareça, com retroprojetores, é uma coisa que o André Guedes normalmente usa muito. Aqui também a presença do Diogo Bento, que colabora muito com o Teatro Praga, e aqui, neste caso o Filipe Vargas, tudo com a boa vontade de querer nessa noite participar e sem
budget. Este aqui isto foi uma partida que eu te preguei na Ana Gaudêncio, que também participou, a Susana, num old school. Na altura, ainda no espaço do Poço do Bispo, e foi engraçado a proposta da Susana, já agora rapidamente, deixas-me explicar, tinha um croma verde, onde se desenvolvia uma ação que era dirigida pela Susana e que depois era trabalhada e apresentada num outro ecrã ao lado, como animação. Portanto, eu vou-vos mostrar um bocadinho o resultado. Portanto, isto era no Poço do Bispo que se passava, o croma verde, e depois o outro ecrã do lado direito que depois traria o resultado no momento, não é? Como se fosse mesmo em tempo real, como se fôssemos tirar uma fotografia, neste caso era um vídeo, e esperássemos que ela secasse e que revelasse para depois levar-me-la para casa. Portanto, há essa generosidade e interatividade que se criou nessa noite, porque as pessoas tinham mesmo que participar na feitura dos vídeos. Isto era, obviamente, que depois, pronto, aquilo era o antes, não é? E isto era o depois, já com o trabalho todo da Susana e feito no momento para ser passado do lado direito. Este já é outro old school. No caso do Francisco Queiroz é engraçado, porque quando eu o convidei ele disse: ainda bem que me convidaste porque eu já sei exatamente o que é que quero fazer. E ele na altura disse: confia em mim, eu quero fazer um concerto. Então ele quis. O Francisco faz escultura, utiliza a linguagem dentro do seu trabalho, faz desenho, levou o quadro, ele foi o caso que levou o quadro para casa e depois voltou com ele feito, com o trailer e com o quadro feito. E eu já agora mostro-vos, fica a passar, porque é o trailer que ele fez. E o Francisco pediu-me que gostava de fazer um concerto. Então pediu a uma série de amigos dele, 3 amigos, que criaram uma banda para, durante 10 minutos, tocar cerca de 4 músicas de bandas que ele gosta muito, músicas específicas de bandas que ele gosta muito, que ele mandou-me um Word com os nomes, que eu tive que ir ver e perceber o que é que era. E fazer o Francisco é tímido, portanto, nada disto foi uma coisa, de alguma maneira quis performar uma situação de adolescência ou de transição. Conseguiu viver, que nunca conseguiu. E que decidiu... Este era o local onde depois a banda se reuniu, à volta desse vídeo, que tinha o título, e que tocou durante 10 minutos. Sendo que neste caso foi complicado para mim, ainda bem que foi só 10 minutos, porque foi um barulhão ensurdecedor durante 10 minutos, em um momento completamente único, irrepetível, e que ele nunca mais vai repetir. Nenhum deles era músico. Não, os três eram músicos não. profissionais. Só o Francisco é que não. Mas foi um momento incrível que ele se quis colocar nessa situação tão... frágil. Sim, e de achar que conseguia cantar, e conseguiu, na verdade conseguiu, foi ótimo. Mas foi super engraçado, sendo que ele estava de costas para o público, não é? Estava numa situação de recolhida, a tentar não... com as letras escritas na parte da parede. Foi um momento muito especial. Este era outro, foi uma colaboração entre a Mafalda Santos e o Manuel Mesquita. O Manuel Mesquita é ator, mas também é músico. Por isso houve aqui começou aqui um exemplo de como depois também a parte sonora e a música começaram a entrar dentro da estrutura do old school, e que depois também já vos vou mostrar como já temos. Este é o trailer, mas não dá, se tivermos tempo depois volto lá. Ainda no Poço do Bispo, é uma trama que foi pintada na parede, uma situação muito rara, porque esta trama que vocês veem está mesmo pintada na parede e depois era acionada ainda por vídeo pela Mafalda, e foi
eu achava que era a última old school que ia fazer neste espaço, por isso já podia pintar na parede, porque o dinheiro de voltar a pintar de branco, tão simples quanto isto, não é? O dinheiro de voltar a pintar de branco essa parede era complicado de arranjar, mas na altura depois ainda fiz mais a seguir, mas houve possibilidade para isso. Mas era, até esse pormenor é tido em atenção, não é? Eu não posso fazer furos na parede e pintar aqui, pronto, e fazer Tinhas alterações. uma série de contingências que também Sim, que ditavam, fazem com que também o trabalho tenha projetos. outras que não tenha as mesmas características que tem dentro de uma galeria, não é? Isso numa galeria é a coisa mais normal do mundo, dentro do contexto old school não é? Porque não dá para... Aqui outro também muito... Eu tentei trazer exemplos bastante diferentes. Isto era o Escalhau, que decidiram, no seu old school, fazer uma leitura integral de um livro que tinham lançado no Concerralves e fizeram que tinham lançado antes, e eles quiseram ler o livro. Criámos uma situação muito particular. Eles, por exemplo, no trailer, como estavam no Porto, eu só tinha mesmo... Eu disse, faço questão, se calhar é bom referir isso, tive a certa altura... O único apoio que tive foi um apoio da Gulbenkian, que me proporcionou material e dinheiro de produção e que ajudou bastante a que fossem realizados vários old school, e também ajudou uma coisa super importante para mim, que foi poder pagar viagens a artistas de outras partes do país para virem fazer um old school a Lisboa. No caso do Escalhau foi isso, pelo menos o mínimo, que era poder pagar os transportes e uma outra refeição. E isso consegui com o apoio da Gulbenkian, que foi super importante, para que eu achava que não conseguia fazer um projeto que não tivesse, quer dizer, tinha uma série de outros artistas com quem queria trabalhar e que não estavam em Lisboa. Pronto. E isso foi, este caso foi super importante. Depois decidiram fazer a leitura com uma disposição muito diferente das cadeiras. Estas cadeiras entram ou saem independente. Neste caso ficaram a plateia uma em frente à outra e a Marta e o João, o Escalhau, amarrados pela cintura, a lerem o livro. Isto está online, se quiserem depois ouvir só a parte sonora. Esta é uma imagem, só rapidamente, que eu já vos falei, da Rua das Gaivotas. O projeto agora do Old School está neste edifício, que era uma antiga, foi uma escola primária durante muitos anos, todo este bloco, todo este edifício, mas a certa altura também, depois do 25 de Abril, foi o primeiro sindicato de professores. Portanto, o sítio onde nós estamos mesmo agora foi o sindicato de professores da área da Grande Lisboa, depois do 25 de Abril. Este é o espaço que agora, quer dizer, agora já está muito diferente, mas já vão ver. É o espaço agora que eu utilizo, que é utilizado por mim e por uma série de outras companhias que não têm um espaço normalmente, então que utilizam a Rua das Gaivotas 6 para apresentar os seus projetos. Isso a nível performativo, conferências, todo o género de dança, todo o género de criação é apresentado ali. Este é um old school particular e há bocado eu estava a dizer... um momento de ensaiar alguma coisa, o Manuel Botelho, que tinha sido meu professor nas Belas Artes, eu convidei-o a fazer um old school e ele tomou completamente o convite na sua totalidade, porque decidiu ele mesmo fazer música, experimentar como se fazer música para a sua própria performance e decidiu ele próprio ser o performer nessa noite. Portanto, ele depois fez a Viagem Triunfal, que era algo que óbvio, conotações com a ditadura e era difícil de ouvir, sendo que ele tornou toda a experiência muito particular e especial, porque quase que dançava. Old School tem a honra de se associar às comemorações oficiais do 50º da triunfal viagem que o Presidente da República, Sr. Conde Almirante Américo Tomás, realizou à província ultramarina de Angola de 16 de setembro a 7 de outubro de 1963. Diálogos que o elevado significado constituído uma reafirmação da vontade de defender, até ao limite extremo das potencialidades nacionais, a integridade do território pátrio
independentemente do continente em que se situa. Portanto, a música era esta que só via esse batuque que ele criou, de uma série de ritmos que descarregou online, e a própria situação, não, foi mesmo, e depois a própria situação dele como performer e a ler o texto e a experimentar pela primeira vez tomar essa posição, não é? Este foi outro old school já também nas Gaivotas, antes das obras da Isabel Carvalho, também já uma situação em que eu consegui trazer alguém que vivia noutro sítio que não Lisboa para fazer um old school. A Isabel criou, leu, escreveu imenso para este old school, fizemos uma pequena publicação, a fotocópia que foi distribuída na altura. Ela leu um texto e depois foi sonoramente dito um poema que tinha uma gravação sonora, que era dita pelo Diogo Bento, que está ali naquela imagem, que também ajudou imenso aos ensaios, aos próprios ensaios. Que é um ator membro dos Praga. Praga, sim. E depois a Isabel, isto são imagens da noite, a Isabel decidiu ela mesma depois publicar o que tinha feito para o old school. Isto é só uma imagem, isto está online também. Este foi outra, a certa altura as Gaivotas entraram em obras e uma outra situação que saí fui para muito perto, que é o Cão Solteiro, que é mesmo no Poço dos Negros, ali ao pé da Rua das Gaivotas, e fiz lá o do Igor Jesus. Outra situação de texto e de preocupação em querer, se calhar, ensaiar essa outra situação. Ele utiliza vídeo e imagem e uma série de coisas, mas nunca tinha utilizado a parte performativa também, e assim o fez e experimentou. Foi engraçado toda a situação do Igor, porque depois trouxemos o Bernardo, que é um jovem ator, intérprete, que deu uma outra... trouxe mais uma série de coisas. E mais do que isso foi o estar no Cão Solteiro, com outra experiência, e ter a Paula Sá Nogueira, que Solteiro, que também é uma companhia teatral, e a Paula Sá Nogueira, que é do Cão Solteiro, são três mulheres que são o Cão Solteiro, que deu-nos valiosa ajuda em termos do ensaio, não é? Portanto, há uma aprendizagem também minha e dos próprios artistas, e esse cruzamento entre as artes performativas e o teatro, neste caso muito específico, e as artes plásticas e a performance dentro das artes plásticas, foi clara e ali eu sinto que há um avanço, que há qualquer coisa que se está a criar por esta junção entre o Teatro Praga e eu que trago os artistas plásticos, não é? De alguma maneira. Isto já foi muito recentemente, já tenho só 2, é rápido. Este foi o 41, por isso foi há muito pouco tempo. A Ângela Ferreira, eu convidei-a. A Ângela tem feito algumas coisas com performance e decidiu agarrar um assunto que ela nunca tinha, no fundo, agarrado. E foi aí que a Ângela decidiu, ok, estou aqui neste sítio, estou no Poço dos Negros, com as óbvias conotações que isso traz, e vou finalmente pensar na escravatura. E foi aí que ela começou a criou esta escultura. Eu nunca tinha tido um old school tão, de alguma maneira, expositivo neste sentido, não é? Às vezes há momentos em que há esse lado expositivo, e este foi realmente, seja como for, isto para a Ângela, no fundo, é uma peça pequena, não é uma peça muito grande. Ela baseou-se num género de construção, que é pau a pique, não é? Que é uma série de canas que são colocadas numa rede para fazer uma construção arquitetónica, e construiu esta escultura. E depois, mais tarde, conseguimos e reunimos e tentar perceber que ela queria uma música específica do Jorge Benjor, que se chama Zumbi. Ela queria alguém para cantar essa música. Então, pronto, depois de relações e de uma série de telefonemas, conseguimos encontrar uma performer incrível, que é a Selma. Isto era outra vista da escultura, que é a Selma Wamus, que veio também dar a sua contribuição. Portanto, a escultura da Ângela
esteve ali naquela noite, e depois a Selma Ouamouz, que é uma cantora, performer ótima, deu a sua própria interpretação dentro e interagindo com a escultura da Ângela e cantando essa música do Jorge Benjor, que fala dos escravos, das comunidades de escravos que fugiam e que no Brasil, que fugiam e que criavam os quilombos, que reuniam-se onde tinham um líder, que era o Zumbi. Portanto, a música basicamente era sobre todos esses temas. Aí, pronto, isto era o parte do público. E acabou. Só para vos mais um exemplo, outro exemplo marcante, que foi a Ana Jota, que decidiu fazer uma performance. A Ana já tinha tido essa experiência, obviamente, há mais anos, mas não é uma coisa recorrente na obra dela, e decidiu fazer uma performance muito específica, que se chama A Morte do Artista, em que ela se via, ela pintava de cor-de-rosa muito preciso esta placa de acrílico em que ela estava por trás. E isto também está online, se quiserem ver, é completamente acessível. Havia marcar de um ritmo sonoro que era feito com esta chávena e com este instrumento de madeira, que batia na chávena e marcava o ritmo do tempo. E também havia uma outra figura, que era a morte, que ela dizia que era a morte, que é esta estrutura que nós criámos e que construímos e que a Ana depois vestiu, que se dirigia para o pé da artista. E deixo-vos, se calhar, com o trailer que fizemos com a Ana Jota. They say I'll love again someday, a truer love will come my way the next time. But after you there'll never be a next time for me. They say that I'll find happiness in someone else's warm caress the next time. I'll soon forget your kiss, and heartaches such as this will soon be ancient history. They say that I'm a fool to weep, that I won't go on losing sleep the next time. And someone else will mend the heart you've broken into. But how can I fall in love the next time, when I'm still so very much in love with you? Portanto, vou dizer que terminar. Obrigada, Susana. Desculpa. End of story. Só isto. Não está mal. Obrigada, Susana. E se calhar convidava-vos a alguém fazer quer alguma alguma questão. Alguém? Dúvida? Alguma curiosidade? Aproveitem. Queres, se calhar, dizer o nome, a morada do blog, por exemplo, que é missdove.org. O creme Nivea devia ser Dove. Por acaso já tive um header de St. Hamlets que era um creme Dove feito... Só que o creme Dove é horrível, para ser sincera. Mas geralmente a qualidade é muito má. Mas sim. Rodrigo tem. Estava aqui a pensar a propósito desta questão do arquivo, que é um pouco um motivo aqui deste encontro de hoje. Claro.
e que é um ângulo para olhar para a tua prática, o teu trabalho, enfim, o que tens feito. E uma das questões que se coloca, sobretudo na era do digital, é que é um arquivo frágil e perecível e que no imenso oceano saturado de informação e de bits e de bytes... Mais produção de imagem, não é? Sim. E que neste momento coloca não apenas problemas de conservação, não é? Porque a nuvem é uma coisa muito etérea, não é? Claro. Há, aliás, muitas coisas que existiram na internet, até obras feitas para a internet, e que algumas delas desapareceram e não foram tratadas, conservadas, porque existe também um certo tratamento para que isso permaneça na memória. E gostava de te colocar como questão se para ti faria algum sentido que este trabalho do blog e do old school, de algum modo, são uma certa história da arte contemporânea portuguesa, neste caso não apenas um registro de observador, mas também um registro de um ator, ou seja, de alguém que pelo seu ponto de vista curatorial, provocou alterações nessa história. E eu pergunto-me se não faria algum sentido que tudo isto, toda esta documentação, por exemplo, estes words do Pedro Barateiro e do Igor Jesus, etc., que isso não pudesse ter um formato extenso, documentado, em livro. De um livro, sim, porque e que até pudesse ter lá dentro hiperlinks e DVD e um DVD com os trailers, etc. Porque parece que de algum modo, e isto é também um convite para dialogarmos sobre este assunto, se tu quiseres, que de algum modo o formato de livro continua a ser um pouco a âncora da nossa memória, não é? Porque, não apenas porque é mais perene, mas porque há qualquer coisa no papel, enfim, na maneira como nós guardamos o livro, na maneira como ele se torna um objeto de meditação, de olhar, de estudo, que é sublinhado, que é emprestado, enfim... E isto é uma pergunta, um desafio, uma provocação? Absoluto. Sim. Quer dizer, é uma pergunta muito pertinente, não é? É claro. E eu adoro livros e concordo completamente contigo que ainda é o suporte que melhor consegue, de alguma maneira, para já porque nós ainda temos os sistemas que guardam, não é, essa memória, não é? As bibliotecas nacionais, pronto. Ainda temos isso. Por isso ainda se torna o objeto que melhor, de alguma maneira, melhor representa, e daí veio tudo aquele até ao início da conversa, em que eu estava a falar de como é que eu conheci e como é que nós conhecemos, não é? Os artistas ou as obras, é primeiro sempre por um livro, e muitas vezes por um livro. Ou pelo menos naquela altura para mim era. Por isso concordo em absoluto que o livro ainda é o objeto por excelência para deixar essa memória. E sim, a maior preocupação que eu tenho é o arquivo não estar num único sítio. Eu tenho essa preocupação, por exemplo, em termos do blog e das imagens que tenho. As imagens não estão todas só num sítio, não estão só em minha casa, estão também noutro sítio. Há cópias, pronto. Eu gostava imenso a certa altura não consigo eu recuperar ou tratar como deve ser de um arquivo digital, porque nós nem sabemos bem o que é que vai ser disso, não é? Como é que se trata de um arquivo assim. Mas tanto do old school como do blog eu já tive essas preocupações e desejos. Nunca tive ainda a oportunidade de fazer uma publicação. Do blog eu até já tentei a DG Artes pedir um apoio para fazer um livro, sim, para fazer um livro dos primeiros anos do blog, dos primeiros 5 anos. Porque teria manancial e até uma reinterpretação de uma série de coisas e agradaria-me convidar a pessoas a pensar determinada parte daquele... Até podia ser 10 anos, não é? Mas pronto, mas 5 anos pareceu-me ali uma boa fatia
para começar o primeiro volume, de alguma maneira, mas não recebi apoio. Tentei apenas uma vez, pronto, claro, pode ser que existam outras oportunidades. E do Old School a mesma coisa. Do Old School não pedi apoio especificamente, não, por acaso até, sim, pedi apoio também e não consegui dessa vez ter apoio. Nesse ano consegui o da Gulbenkian e não consegui o da DG Artes. E no projeto Old School era também fazer, dentro do Old School, por exemplo, eu acho que ele precisa de um site como deve ser, para ser mais visível já os 40 e tal Old Schools que existem e o material que está lá, que documenta. Sim, não, eu acho que aquilo já não se justifica ser um blog, porque eu fiz um blog por necessidade, não é? E tenho que fazer uma coisa que tenha outra visibilidade, que se perceba a quantidade de Old Schools que já foram feitos. E que se mostre melhor o material e também é óbvio que no Old School já pensei em fazer um livro, é claro, não é? E estou a recolher e continuo a recolher coisas. Uma das coisas grandes e importantes... Colocar uma outra questão ligada... Se calhar é disto que eu vou falar a seguir. Então, desculpa, tem a ver com o conteúdo que é feito do Old School, que não tem uma produção... Foi há pouco tempo, fizeram-me essa pergunta, é uma coisa que sempre perene, que sempre que eu tenho na minha cabeça, eu escrevo, e no Old School não consigo, como é uma coisa mensal e constante, eu não consigo produzir conteúdo, e é sempre uma peça nova, portanto é sempre difícil, quando são apenas duas pessoas ou com ajuda a fazer uma coisa, de conseguir ainda produzir pensamento como deve ser, boa interpretação crítica sobre uma obra de arte que ainda está a ser produzida, não é? No momento em que ela... E deixei para depois todo esse processo. E para além disso, como são muitos, deixei também para poder ter a oportunidade, e o que eu gostava era de fazer um livro do Old School em que eu pudesse convidar pessoas que viram determinados Old Schools a escrever e a produzir, e a dar-me as suas visões sobre aquelas noites específicas, não é? E determinadas noites, determinados artistas. Já são 42, portanto, é um projeto ambicioso de um livro, percebes? Pronto. Mas isso está tudo na minha cabeça a esse nível, não é? E especialmente do Old School e do blog a nível de produção de conteúdo de pensamento. De agora então vamos pensar sobre estas imagens que estão aqui, vamos pensar do que é que aconteceu aqui, com essa perspectiva histórica. Não sei se era isso que ias perguntar. Sim, era a minha pergunta tinha a ver com se a tua consciência de que isto tem um valor para a posteridade, se te teria levado a definir protocolos de arquivo e de registro. Por exemplo, tu tens fotos mais ou menos trabalhadas, que não são fotos anódinas, de todas as ardósias, não é? Sim. E tens um registro que não é apenas um registro, eu diria, que o Miss Dove tem mais esse lado, há ali um social, não é? Das vernissagens. Isso é uma provocação. Não, é uma nota mordaz, não é uma provocação. É uma provocação. Mas, não há copos, olha que já não há muitos copos. Já não há copos de champanhe. Não é uma questão relevante para mim. Sim. Mas neste aqui, as fotografias não são... têm um outro trabalho, não é? Porque uma coisa é um registro de um acontecimento, enfim, que se calhar estás interessada, como tu dizias, em ver como é que as pessoas se comportaram, a relação que tiveram com as obras. E as próprias obras. Há ali uma crónica, não é? Portanto, enquanto dispositivo de arquivo, aquilo trata o real, entre aspas, de uma outra maneira, não é? O Old School, não, ele próprio já é, como é que eu dizer, já é um dispositivo. E no Old School o que interessa não é tanto quem é, enfim, não é como é que dizer, o público. O que aconteceu, eu diria, um modus operandi que é muito interessante de escutar, não é? Pronto, e a minha pergunta agora era, por um lado, se tu tens esse protocolo de arquivo, ou seja, se distingues bem que no Old School tens de ter outro cuidado na classificação das imagens, na maneira como fotografas, no que registas, etc. E que é diferente do blog, que tem mais a ver com documentar qualquer coisa que é da tua própria vida, não é? E o Old School tem uma dimensão curatorial que implica um outro protocolo de arquivo, não é?
E que, nomeadamente, com a perspectiva de poder vir a ser sistematizado e até ter um aprofundamento crítico, não é? Mas a documentação é a mesma para mim. No sentido Mas é igual, ou seja, não é igual. Pareceu-me, não sei. Tens uma relação muito mais, enfim, muito mais... Por exemplo, no old school há... É o meu projeto, não é? Por isso, há materiais, há etapas intermédias, não sei, não tem um... Sim, porque, claro, eu estou lá em todos os momentos, não é? Por isso, claramente, posso pegar da máquina e registar todos esses momentos. Mas não sei se o meu olhar pode ser às vezes diferente. Às vezes pode ser mais conturbado, porque eu estou a meio de fazer muitas outras coisas, não estou só a fazer aquilo. Parece que não, mas claro, isso desvia-te o olhar de outra maneira e às vezes eu peço a outras pessoas para retirarem as imagens e fazerem as imagens por não conseguir essa distância de pessoa que documenta, que está envolvida. Mas... Isso é uma diferença, é que no Miss Claro, Love percebe-se alguém que vai ver qualquer coisa, mas é um observador que está a ver coisas e que registra lugares, pessoas, etc. Sim. No old school, não. Sim, o registro claro, fotográfico, de algum modo, é interior a um processo de trabalho. Sim, está mais próximo a esse processo de trabalho e, se calhar, mostra o possível dentro... Tanto que eu aí, em termos de arquivo, não é só de imagem, não é? Eu tento recuperar e guardar todas as folhas A4, às vezes são só fotocópias, não é? Mas não interessa, todas essas situações eu tento guardá-las, não é? Ou então fotografar coisas que acontecem que depois vão para o lixo. Até o próprio quadro tem esse lado efêmero de que é limpo, não é? Cada vez que acaba. Tenhas elementos da própria peça, não é? Quando são vídeo, por exemplo, se calhar ficas com os... Tenho a morte da Ana Jota no... Os MP3 ou os MP4, ou tens esse partes... Tenho, claro que sim. Mas hoje em dia esse arquivo é difícil, não é? Porque... Eu acho que estamos sempre a falar de arquivo e parece uma coisa moralista, mas eu acho que o que é mais engraçado é mesmo esse lado muito espontâneo e, sobretudo, essa ideia muito experimental para o arquivo. Portanto, não é nunca a ideia de um arquivo que já está estanque ou fechado, não. É ou que tem uma maneira de qualificar, não é? De ir buscar coisas de aqui e ali, de usar uns adereços que estão acolá. Eu acho que esse lado é muito interessante. Sendo que há coisas que se vão perder sempre, não é? Claro. Não há nada a fazer. Isso, não há nada a fazer, porque é aquilo que se arrisca quando se arrisca a experimentar com o arquivo. Sim. E isso eu acho muito engraçado no projeto. Sim, a minha casa já não aguenta, mas não aguenta essa obsessividade de colecionar as coisas, não é? Mas sim, nem os discos externos. Mas pronto. Pelo se calhar terminávamos, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não. Está muito frio aqui. É isso, não é? Está frio. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço muito a vossa presença. Obrigada.